tem uma foto, por favor, antes que vocês desçam. Dando sequência, vamos lá. Nosso próximo convidado é o Rodrigo Kogo. Ele é um forte apoiador das nossas iniciativas. Encontramos não só um parceiro aí, mas já virou amigo, e a gente tem evoluído bastante em relação a ativações de encontros e promoção de compartilhamento de conteúdo. Rodrigo Kogo é diretor e curador no Sinapse Conteúdos em Rede. É responsável pela distribuição digital dos canais integrantes da plataforma. Formado em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, é especialista em Gestão Estratégica de Comunicação Organizacional e mestre em Ciências da Comunicação, com estudos voltados para a memória empresarial e storytelling, ambos pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atuou na ABERJ por 14 anos, passando pelas áreas de conteúdo, marketing e desenvolvimento associativo, e tendo sido professor em cursos livres e in company e MBA da entidade por 10 anos. É autor do livro Storytelling, as narrativas da memória na estratégia da comunicação. Vamos receber o Kogo para ele compartilhar um pouquinho da experiência dele. Kogo, vamos lá? Palmas para o Kogo, por favor, gente. Boa tarde, espero que todos estejam me ouvindo bem e também no decorrer da conversa e dos vídeos que eu vou mostrar aqui para vocês. De imediato, eu sou aquele que separa vocês do almoço, então já é uma encrenca, né? Eu consegui segurar todo mundo, não tanto do online, porque a gente pode almoçar aqui no online, na frente do evento, né? Então tá tudo bem. Mas para vocês que estão aí, eu quero tentar segurá-los com conteúdo que possa ser relevante dentro desses dois macro temas, que é storytelling e a humanização. De tudo que o Ovando acaba de falar em termos do meu currículo, o que mais importa é que eu sou pai de gato. Eu tenho 3 gatinhos adotados, o Teodoro, a Catarina e a Cecília, e provavelmente eles possam aparecer na câmera, então é por isso que eu já adianto essa paternidade, mas também brincando com essa informação, que ela não é curricular, ela não é protocolar, mas ela aproxima. Bem verdade que pode ter alguém de coração peludo aí no auditório, nos ouvindo online, que não gosta de pet, ok. Mas a grande parte das pessoas sente algum tipo de emoção, né? Quando fala dos seus bichinhos, já está visto aí como um membro da família. Então, quando a gente dá uma informação fora do habitual, porque currículo é aquela validação que a gente tem da nossa experiência, dos nossos estudos, e, portanto, peraí, eu vou parar para escutar esse convidado do evento em função desse currículo que foi lido. Mas o currículo, tal como várias comunicações corporativas, eles são frios, né? São até, eu diria, distanciadores. É um momento ali que você fica escutando, mas nem aprende muito bem. E, no entanto, quando a gente começa a adicionar, por exemplo, o fato que eu sou gaúcho, apesar de eu tentar esconder o sotaque, já que moro há 18 anos em São Paulo, dizer que eu sou canceriano, para quem gosta de astrologia, e traz toda uma outra dimensão de apego às raízes, de tradição, etc. São elementos que não são dados, por exemplo, numa apresentação corporativa, mas eles nos ajudam a dar um passo para frente. Quem sabe um apertar de mão e um abraço em cada um aí que está sentado em casa ou no auditório, para se aproximar de mim, que até agora sou um anônimo, né? Sou uma pessoa que vocês não conhecem, que vai tratar de um tema que quem sabe interessa, mas para por aí. E a gente, para conquistar e magnetizar e quem sabe conseguir que vocês memorizem aquilo que eu digo para depois do almoço, porque depois do almoço tem mais palestras, e amanhã vocês voltam para as empresas, e depois da manhã já começa a ideia do fim de semana, ainda mais estando aí em Fortaleza, com todos os atrativos. Será que segunda-feira vocês vão lembrar de alguma coisa do que eu estou falando?
Esse é o engate das comunicações corporativas em geral. O fato de que a gente compete pelo tempo das pessoas, pelas experiências que elas têm, e que muitas vezes são mais memoráveis do que as mensagens que a gente passou pelos nossos canais. Então, com isso, agora eu dou início às primeiras telas, porque eu gostaria, antes de alguém levantar saindo para o almoço, trazer um pouquinho mais do que é que a gente vai falar aqui através de 2 exemplos. Eles são relativamente longos, sobretudo o primeiro, mas eu dediquei um tempo da palestra para isso porque eu acho que vale a pena. Aqui está aquele currículo que eu falei, né, tradicional, que não vem ao caso aqui. Quero desde já dizer para vocês que essa apresentação estará integralmente compartilhada com vocês nos grupos de WhatsApp regionais que a Supera Comunicação mantém a partir dos eventos. Tá? Inclusive aquele grupo que a gente chama de Diálogos On, que são as pessoas que estão online e que não estão em nenhuma das cidades onde acontece esse ciclo de palestras. Então, todo esse material vai estar lá. Logo que acabar aqui, eu já compartilho com vocês em PDF lá, tá bom? Por isso, então, que consta um pouco do currículo, se alguém quiser voltar a ele. E, claro, aqui dando uma canja para vocês, que eu coleciono fotos 3x4, então dá para ver que não dá para levar essa pessoa muito a sério, né? Vamos para a seguinte, que são os exemplos que eu falei. Eu vou passar 2 exemplos e depois eu comento um pouco deles com vocês. Vamos lá. Ele sempre lembra a data todos os meses. Hoje é dia 20. Feliz dia 20. Eu não lembro do meu aniversário, às vezes, não lembro do aniversário das crianças. E não se prendem muito a esses detalhes, né? Você sabe como é memória. Homem não tem uma memória assim como a gente, né? Tudo começou num chat, né, de bate-papo, até o encontro físico mesmo, assim, que foi no shopping, em torno de 3 meses. Cheguei lá, não, ela tava exatamente do jeito que tava na foto, sorrisão largo, lindo. Precisava de uma confecção para fazer umas camisetas, e aí eu fui me indicar na minha esposa, e eu fui até a casa dela, e quando eu a vi no portão dela, saiu com o cabelo assim, ela tinha cabelo comprido, tudo molhado. Eu falei, meu Deus do céu, coisa mais linda do mundo. Um dia, eu estava passeando na rua principal da cidade, quando verifiquei que tinha um fotógrafo. Aí, a primeira foto que eu vi, eu fiquei encantado com a pessoa. Parece que eu vi uma imagem aí que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei realmente entusiasmado dela, fiquei apaixonado de cara. Não tem ninguém. Que é isso, Giovana? Que é isso? O que tá acontecendo aqui? Não era meu aniversário, né? Zi, foi há mais de 26 anos, mas ainda me lembro o que senti pela primeira vez. Sinto que o nosso amor só aumenta. Quero envelhecer e ficar contigo até o último dia de vida. Nunca me esqueci daquele dia que encontrei sua foto. Fiquei encantado. Logo pensei, esta será a mulher da minha vida. Vou encontrá-la. Por favor, pegue na máquina a roupa do primeiro encontro, a coloque e desça para a rua. Tô emocionada. Que bonitinho.
Gente do céu. Que isso, moço? Onde nós vamos? Não posso saber? Olha, eu tô vivendo um dia de sonho, né? Ele colocou a surpresa ainda não acabou. Nossa, que chique. O vestidinho, né? O vestidinho da foto, né? Eu não estou enxergando vocês, né, do auditório, mas às vezes cai um cisco no olho, né, um pozinho bem nessa hora desse vídeo, porque a gente se emociona um pouco. Talvez se emocione, no meu caso, porque eu não cabo mais na roupa do primeiro encontro, mas nem pensar, né? Porque eu tô casado já há 24 anos, aquela roupa, nossa, eu acho que não passa nem na perna, mas vamos lá. Em outros casos, porque a gente se emociona mesmo com o amor. Agora eu quero só dar um preâmbulo sobre o que a gente vai ver, que é, na verdade, um evento como esse, de comunicação, que aconteceu em São Paulo. Tem alguns eventos que tem um ticket médio aí de 3 a 5 mil reais para poder estar na plateia e ouvir os cases. Foi esse o caso. E aí eu estava lá ouvindo e a Tetra Pak, aquela multinacional sueca de caixas, né, de embalagem de alimento, ela subiu, a então gerente do palco, e falou: se é para falar de sustentabilidade, não vou ser eu. E desceu. E a gente vai lá, né? Lembrando da história do currículo que eu brinquei antes, a gente vai num evento de 5 mil reais para ouvir o board das empresas falando, eles cheios de diplomas, cheios de experiências, de multinacionais e tal, e ouvir o que eles têm a falar, e ela desce do palco. E aí sobe essa pessoa que a gente vai ouvir agora. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, por fazer parte dessa equipe, eu acredito, a equipe do bem da reciclagem, porque a gente só vê falar de coisas maravilhosas, de futuro, de sucesso, de salvação, de planeta. Eu fico até entusiasmado com isso, que eu estava ouvindo tudo isso maravilhosamente, e lembrando das 5, 6 anos atrás, eu fazia parte desse grupo que estava jogado aí, sem acreditar em nada, sem acreditar na vida, e muito menos em mim. Foi quando eu descobri a reciclagem, há 5 anos atrás, fazendo parte dessa cooperativa aqui, Coopere. Eu acho que o nome foi tudo a ver com Deus, né? Coopere, porque eu nunca cooperei nem comigo. Foi quando eu comecei a ver o lixo da sociedade, e eu como lixo da sociedade, não estava dando certo, porque 2 lixos juntos, eu não estava entendendo o que eu estava fazendo. Eu não sabia que eu era o agente ambiental, que eu estava salvando o mundo, o planeta. Eu achava que eu era simplesmente um lixeiro, como é tratado na rua muitas das vezes a gente. Mas quando eu comecei a sentir amor, comecei a receber o primeiro salário, tinha passado por 7 casas de recuperação, um hospício de louco, descobri que não era louco, descobri que... Então eu falei, caramba, alguma coisa está errado, né? Foi que aí que Deus descobriu, né? Eu não tinha estudo, não tinha boniteza, não tinha talento, não tinha profissão. Aí eu descobri a reciclagem, foi aí que eu me entreguei de coração, né? O primeiro ano foi lutado, porque todo mundo queria matar eu não aceitava nada, eu queria fazer do meu jeito. O segundo ano eu comecei a entender que a reciclagem começou a reciclar a minha vida, eu comecei a ser humano e cidadão de bem, eu comecei a ficar com dó de jogar um copinho na rua, e antes eu abria o lixo na rua para procurar as coisas, para julgar, bagunçar, eu achava que era por aí que funcionava. Então, foi quando eu comecei a olhar o mundo com os outros olhos. Nesses 5 anos que eu fiquei numa cooperativa, eu agradeço muito a Deus por ter conhecido, eu vou falar, eu não sou de ficar fazendo média, mas a primeira empresa que foi lá
para fortalecer nós, que deu primeiro a mão, é que nem foi falado aqui. Falar de meio ambiente, de essas coisas, virou moda. Inclusive, o ano passado, na nossa cooperativa, nós saímos em todos os canais de televisão, mas nós não vimos nada. Ficamos pensando que ia ficar até famoso, nem famoso ficamos. Entendeu? Então, o mais gostoso foi que isso foi causando entusiasmo na gente. Eu comecei a gostar do que eu estava fazendo, porque eu não estava trabalhando para fazer média, eu estava trabalhando salvando o planeta, eu estava vendo o médico salvando vida, eu estava salvando mais gente que ele, eu estava melhor que ele. Eu vou interromper o vídeo agora, em função do nosso tempo, mas espero que tenha conseguido passar um pouco do conceito que vem na próxima tela, para nós fazermos aí um alinhamento. Agora eu vou falar o que é humanização, o que é storytelling, e depois partir para alguns exemplos mais no final, se a gente tiver tempo. E aí eu quero mostrar, aí é um conceito, né? Comunicação humanizada é laços de respeito, empatia e compreensão entre as pessoas. Aqui no nosso caso, em ambiente de trabalho, entre empregados. E é sobre ouvir muito e comunicar de forma acessível, empática e descomplicada. Aqui eu deixo 3 dicas, gostei muito da Manu falando em livro, porque a gente acho que também tem essa missão, né? Eu acho que todos nós podemos ser educomunicadores e contribuir com a qualificação do mercado. Então, por isso que eu trago esse conceito de humanização, ele é bastante centrado em comunicação não violenta. Aí está um autor internacional mais famoso, é um livro possível aí, se vocês quiserem ler. A questão da escuta, a teoria U, do Otto Scharmer, dependendo da tradução, se é espanhol são 9 fases, se é inglês são 7 fases, mas enfim, são 7 níveis de escuta. Em geral, a gente tem aquela escuta rasa da discussão de relação, né? Que a pessoa está falando tudo o que ela pensa da relação com o outro, aí você olha e responde, traz uma cerveja para mim, ou seja, a pessoa não está escutando, né? Esse é o nível mais básico da escuta, até a gente aprender a crescer nele. E trago um livro brasileiro também, Emoção e Comunicação, Reflexão para a Humanização nas Relações do Trabalho, da Cíntia Provedel e da Viviane Mansi, que também merece aí a atenção de vocês, para ter esse pano de fundo, que a gente não vai ter muito tempo para falar. Eu só trago agora mais alguns elementos do próximo slide para a gente poder partir da mesma página. Estamos falando, portanto, de uma narrativa, né, de uma linguagem que tem vigor emocional, ela impacta, ela mexe, né, com as emoções da gente para humor, para depressão, para, enfim, para o que for, para qualquer lado. Presença, o que significa junto com cocriação. Por exemplo, todos esses programas aí se expressa, né, a presença e a cocriação nos programas de agentes de comunicação, de embaixadores, de influenciadores, deles colaborando para definir pautas das coisas, deles participando do envio de materiais para compor os canais, as editorias. Tem também aqui a tradução no cotidiano, quer dizer, o que aquela informação tem a ver com o meu dia a dia, essa transposição entre a informação corporativa dura e necessária, claro, mas o impacto dela no indivíduo, ele é um dos grandes nós da comunicação interna e um dos grandes distanciadores da nossa comunicação, sobretudo com as operações. Com o administrativo até que funciona, mas com as operações não. Mas com escuta ativa, é uma presunção da humanização. Sem escuta não é só uma questão de emissão, é também de escutar. Aí então, caixa de sugestões, concursos de ideias, essas editorias participativas, como eu falei, café da manhã com o presidente, desde que não seja uma instância onde só o presidente fala, que ele seja uma instância de escuta. Temos também aí questões de diversidade e inclusão, estão embutidas aí na humanização. A questão da perspectiva conversacional, então todos os canais, quando digitais, sobretudo, que permitem comentários, replicações, o ranqueamento, né, os emoticons, as reactions, todos esses recursos aí que permite pelo menos um feedback em níveis diferentes, eles estão a serviço da humanização. Bem verdade que pode ter um mural, e aí uma parte do mural é informação corporativa, colada pela comunicação, e uma parte do mural é livre, para que os funcionários possam utilizá-la de acordo com o que quiserem. Então, essa perspectiva aí mais dialógica. Seguindo, acolhimento e empatia, uma pressuposição também da comunicação que seja humanizada.
E aqui eu só ainda queria falar, em termos de linguagem, tá? Porque não é só storytelling, que é o que a gente vai falar a partir de agora, mas sim, por exemplo, um canal que seja com história em quadrinho, ou uma folha do mural que seja um desenho, uma história em quadrinho, isso está a serviço da humanização. A gamificação também está. Eventos presenciais como um todo sempre são uma possibilidade, né, uma potência de humanização. Quando você utiliza na comunicação, no formato narrativo, qualquer coisa de arte, então, é uma poesia, é um cordel, é um desenho de alguém, de um concurso que se fez já participativo de desenhos. É uma apresentação artística inusitada no meio do refeitório para chamar atenção sobre algum assunto. Essas expressões artísticas colocadas, é uma teatralização, né? Sketch feita no meio aí da fábrica para chamar atenção sobre alguma coisa. Tudo isso também são exercícios de comunicação humanizada, mas a gente agora vai falar de storytelling. Espero que esteja ficando claro, apesar da minha pressa, só para não atrasar muito aí o evento e o andamento de vocês. Estamos falando, então, agora de uma possibilidade de comunicação humanizada, que é a contação de histórias. Já entrego aí, então, a tradução mais literal, embora eu peço cuidado se vocês forem para bancos acadêmicos para buscar estudos ou buscadores como Google, e contação de histórias vai levar vocês para o lado da pedagogia, em função de utilizar esse recurso para plateias não letradas, contar coisas para plateias que não são ainda alfabetizadas ou são alfabetizadas em um nível mais baixo. Então, vai muito para esse lado. E outra parte da contação de histórias em português vai levar vocês para a psicologia. É o ato de sentar numa cadeira, no divã, em algum lugar, e rememorar histórias para um profissional que vai trabalhar com você sobre isso. Isso é uma contação de histórias também. Mas aqui a gente vai afunilar para a contação de histórias em ambiente de trabalho. E nós temos aí duas partes, né? O telling talvez é mais claro para a gente, é como eu vou contar, como eu vou passar adiante essa minha história, mas agora eu vou centrar no story e no telling eu falo já já. Story tem duas possibilidades. Vamos para a primeira. Colocando essa palavra, então, story eu peguei aqui o Google Imagens, já que a gente está numa palestra online mais rápida. Olha o que traz. Jornada do herói, não sei se já ouviram falar, mas é uma coisa que a gente precisa estudar em storytelling, que são alguns passos feitos pelo mitólogo Joseph Campbell, que ele ensina como contar uma história a partir de alguns passos. Então, aparece essa imagem por causa disso. Aqui, de novo, ela já com os passos um pouco mais detalhados, estamos falando do chamado aventura, recusa ao chamado, encontro com o mentor, enfim. São expedientes, sobretudo da criação ficcional, quando eu tenho que inventar uma história. Não é exatamente, talvez, o que a gente vai ter aqui, mas é uma parte importante de aprendizado. Outro elemento que surge é a sustentação e desenvolvimento, quer dizer, a ideia governante, o universo da história, o protagonista, os antagonistas, a ambientação, o evento incidente ou o incidente incitante, como está ali, são terminologias facilmente usadas para essa montagem de histórias. Temos aí uma máquina de escrever, aquela brincadeira da folha em branco, de partir do zero, não saber para onde eu vou. Então tem esse embate criativo, né, que sai da cabeça de alguém que inventa. De novo aqui é o computador, enfim. Aí nós vamos para esse universo mais mágico, né? Harry Potter, Bela e a Fera, Toy Story. E aí, em termos de entidades, a gente vai encontrar a Associação dos Profissionais de Propaganda. Agora, se formos para o story, pensando em português, que até umas 3 acordos ortográficos atrás, nós tínhamos a palavra, que é do meu tempo, né? Nós tínhamos a palavra história com E e história com H. Não sei se vocês lembram, unificou tudo para ser história com H. Mas nós temos a palavra story e a palavra history também em inglês. Quando nós vamos para essa palavra no sentido real, olha o que o Google Imagens me traz. Se funcionar aqui, ele vai trazer. Nossa, travou tudo. Eu interrompi aqui o compartilhamento para ver se a gente consegue retomar. Será que para
Vocês já estão vendo de novo ou não? Eu acho que estava passando para vocês e não passando para mim, mas vamos lá. A primeira imagem que surge para a história real é a história oral. É uma terminologia, um pedacinho do mundo da história, que ao invés de se dedicar aos vestígios, aquilo mais concreto, que eu posso pegar uma ruína, né, de um prédio, um livro, uma fotografia antiga, uma embalagem antiga, eu vou me apegar aos depoimentos das pessoas. E aí chama-se História Oral. Paul Thompson é o maior autor mundial no tema, esteve no Brasil a convite da Bege, no meio dos anos 2000. Em termos nacionais, é José Sebe Bonmerri, ele é um historiador formado pela USP, hoje ele é consultor da Rede Globo e trata bastante desse tema. São os melhores manuais de história oral do mundo, são os brasileiros. Então a gente tem bastante aprendizagem ali para aprender. Que basicamente fala de coletas de dados qualitativos. Alguém falou aí, eu acho que o Thiago Timbó na primeira palestra, né, que ele gostava também dos dados qualitativos. Sem dúvida, eles têm total importância. Tem a observação, as entrevistas, os grupos foco. Então é com isso que a gente maneja. Neste caso, vejam que não é para inventar uma história, e sim é para eu tirar a história do outro. Criar uma situação de intimidade, de confiança, em que aquele alguém vá, através da boca, né, através da oralidade, rememorar alguma coisa que está na lembrança dele e me ajudar nesse meu exercício. Tal como, então, aquela empresa de máquinas de lavar, a Samsung, estava lá tentando vender as máquinas para a gente naquele primeiro exemplo, através das histórias das pessoas, e o quanto uma simples máquina pode fazer parte disso na medida em que preserva nossas roupas, né? Aqui também traz a questão da gestão da informação, tem uma parte de storytelling que é para isso. A Petrobras tem um dos maiores projetos de storytelling para a gestão da informação, é bem interessante. É o outro elemento, parece aí storytelling como uma derivação da história oral. Tem essa parte aí, né, aquela brincadeira de 2 ouvidos e uma boca, é para a gente aprender mais a escutar do que a falar. Isso é importante, comunicação interna também, e também storytelling. A questão do timing aí, do tempo, também desse relógio antigo, dessa folha envelhecida, porque é uma coisa de rememorar o passado, que é uma condição muito própria desse mundo que a gente está, instável, com guerra, com pandemia, com fake news, a gente não sabe em quem acreditar. Então, às vezes, voltar ao passado é uma instância de conforto. E as histórias, elas voltam sempre ao passado. Então, elas nos tiram, talvez, dessa realidade mais dura e nos jogam para um outro mundo. Claro, pode ser uma história triste, ruim, e não vai adiantar, mas elas, em tese, nos tiram desse instante mais nervoso de agora. Outra que tem é rodas de conversa. Outra imagem que surge são os dispositivos de apreensão das histórias que estão sendo contadas. Então, tem gravadores aí de toda ordem. As entrevistas, então, mais típico nosso aqui, sobretudo quem é formado em jornalismo, esse hábito de entrevista, mas é bastante diferente da entrevista jornalística. Sabe que eu sempre brinco que a gente, quando está no mundo corporativo e sai para buscar aspas, para rechear a nossa matéria na intranet, na revista, onde for, ou no nosso vídeo, no nosso podcast, a gente só sai atrás da boca, que diga aquilo que a gente já sabe que tem que ser dito. E por causa do time, né? Tudo muito rápido, a gente já vai direto em alguém que fale o que a gente quer ouvir para poder reproduzir e reforçar a nossa mensagem corporativa. O jornalismo tem esse pragmatismo e a entrevista para a história oral e para storytelling, ela tem um tempo muito mais longo. Tanto que às vezes é pergunta única, a gente fala assim, me conta da sua vida. E aí, né? Quanto tempo essa pessoa vai precisar? Eu fiz um trabalho para o Sindicato dos Metalúrgicos, vocês sabem que é o berço da onde nasceu o nosso atual presidente da República, e foi feito com ex-presidentes, e só a entrevista do Lula foram 8 horas de duração. Então, só para te ver que o timing da história, do storytelling, ele é diferente na captação do conteúdo. E aqui, em termos de entidade, que lá na história ficcional eu lembrava a Associação de Propaganda, aqui eu vou lembrar da Associação Brasileira de História Oral, mas facilmente colocaria a própria ABERJ, Comunicação Empresarial, também aqui nesse universo, que é onde a gente usa histórias reais para fins corporativos. Na hora que eu for falar do telling, eu vou falar muito rápido aqui, ó. LinkedIn é um lugar que pode ser difusor das histórias, a timeline do Instagram,
aqui é Facebook, aqui é Pinterest, quando as histórias forem contadas por uma sequência de imagens estáticas, né? Temos aqui o X, temos aqui aplicativo de celular, como tem aí o Comunica Aqui da Progic, temos aqui a revista impressa, no caso aí da Latam Airlines, temos mural eletrônico, como a Progic também tem, ou mesmo os murais em papel, colados, né? Temos aí cenografia de eventos, também está a serviço de uma mensagem, tem uma intencionalidade, não é gratuito quando se pensa uma cenografia, e ela pode contar uma história por si só, mesmo sem ter o verbo, né? No caso ali são só coisas expostas. Temos aqui a história em quadrinho, que é uma possibilidade de storytelling também. Aqui eu quis simular com essa imagem a coisa tal como a gente viu no segundo exemplo, quando iniciamos há pouco, daquele senhor catador que fez a palestra sobre sustentabilidade. Então tem essa parte então do falar para plateias ao vivo e contar histórias, e com isso ser atrativo, ser convincente, ser emocional e fazer as pessoas memorizarem. Com isso eu já estou trazendo o conceito grande aqui, não vamos ler, quero trazer a capinha do meu livro, embora eu vá indicar para vocês outras leituras no final, mas aqui está um pouquinho do conceito. Vocês vejam que, por favor, no pé da tela, estão vendo que tem um bit.ly, que é um encurtador de URL, né? Quando vocês tiverem acesso a esse arquivo e quiserem olhar, esse bit.ly vai levar à minha dissertação de mestrado. Então, nada melhor do que, ao invés de ir para a praia nesse fim de semana, vocês pegarem o PDF de quase 400 páginas para ler, né? Mas, brincadeiras à parte, quem tiver tempo em algum minuto, quiser dar uma olhada no material, vai estar aí o link para vocês. Que características eu estou falando aqui das histórias, e que, se der tempo, a gente fala ainda de alguns exemplos, mas acho que eu já estou estourando aqui. Um tom confessional, isso é quando as histórias são captadas e transmitidas por um podcast, né, por um som ou por um vídeo, e aí a pessoa fala assim, aquilo é tão íntimo, é tão não falado ainda, que ela baixa o tom, ela sussurra. Quando não, o sussurro é pela emoção, a gente se emociona e a voz afina, né, a voz falha. Então tem muito isso nas histórias, isso é bem positivo como característica. Narrativa em primeira pessoa, as histórias são sempre no eu, ou no nós, né, na primeira pessoa do plural, que é eu fiz, eu passei, eu fui demitido, eu desisti, eu casei, meu pai morreu, meu emprego aconteceu tal coisa, minha empresa, enfim, tudo, né, nesse tipo de colocação pronominal. São muito mais fortes do que o ele, tá? O ele, a terceira pessoa, é muito distanciador. Então a gente sempre dá preferência para as histórias contadas em primeira. Um jogo de suspense e curiosidade, que eu falo uma coisa, não conto tudo, aí precisa às vezes do entrevistador dar uma estimulada para a pessoa terminar de contar. Tem esse jogo aí que a gente vê às vezes bastante em coisas ficcionais, né? Relatos lacunares, não tem problema, às vezes a pessoa começa e não termina o raciocínio, e é natural da lembrança que ela não vem às vezes inteira, elas vêm por partes porque eu edito e não quero falar tudo, por partes porque eu não lembro, é natural não lembrar, por partes porque é um trauma, e aquilo eu lembro um pedaço, mas não lembro direito. Linguagem simples, a gente viu aquele nosso segundo exemplo, ele falando boniteza, nimim, reciclagem, estão lembrados? Claro que tem aí um cuidado com a pessoa de não expô-la, né, como sendo um analfabeto, enfim, ela não virar chacota no ambiente onde ela vai ser exposta, onde o conteúdo vai ser exposto, mas existe uma genuinidade aí nessa fala, uma autenticidade, uma falta de maquiagem, uma falta de artificialismo que é tão próprio da rede social. Estou eu aqui com vocês cheio de filtro no Zoom, para vocês não verem minhas rugas. Isso é muito, a gente usa essas coisas, e isso vai perdendo a autenticidade, perdendo a liga, perdendo a energia. Então a linguagem simples, não técnica, ela é sempre muito mais propícia. Expor vulnerabilidade, estou eu aqui contando então que eu tenho ruga e estou usando filtro, e está tudo bem, e vamos em frente, né? Mas eu estou brincando aqui com a vulnerabilidade, eu estou falando em vários níveis. Claro que Brené Brown é uma das pessoas que mais fala sobre isso há quase 10 anos. Vocês devem saber do TED que ela tem gravado, muito famoso, do livro. Recorram a essa leitura porque é importante. Proposta inspiracional, para não ser um storytelling também só depressivo, triste, né? Que ele tenha uma virada, uma volta por cima, eu consegui, apesar de tudo isso que eu passei. Então, cuidar que as histórias também não sejam muito negativas. A universalidade temática, histórias que contenham
coisas que aconteceram com mais pessoas. Então, histórias de nascimento, de batizado, de 15 anos, da primeira transa, do primeiro emprego, do primeiro dia na escola, de quando eu passei no vestibular ou quando eu não passei. Tudo isso são coisas, casamento, né? Tudo isso são coisas universais e que conectam mais pessoas, então sempre é bom se as histórias contêm isso, elas tenderão a ter mais sucesso. Eu acho que eu paro por aqui para não perder muito tempo. Eu não sei se alguém quer me avisar por WhatsApp ou de viva voz aí do salão se eu devo já encerrar. Se é que tem alguém no salão, né? Se não saiu todo mundo para almoçar e eu estou aqui. Ó, ouvi alguém rindo, então eu acho que tem. Continuo, gente? Alguém fala comigo? Vou continuar. Vamos lá. Aqui eu quero alguns exemplos, tá? Desde os exemplos mais simples, que é a Veja São Paulo usando a foto da minha vida, então ela pega personalidades que vão atrás de contar a história em cima da imagem, né? Cliques memoráveis, a história por trás das fotos. Esse é um recurso super possível, fácil de fazer, que povoa a nossa intranet, nossa rede social corporativa, até um veículo impresso, que a pessoa deseja ver a cada edição quais são as fotos e as suas histórias dos seus colegas. Isso envolve, não é um assunto assim super corporativo, mas ele vai atraindo as pessoas para o canal, né? E trazendo esse espírito participativo da comunicação humanizada. Uma outra aqui, aí eu trago uma coisa política bem mais séria, né? Que a Folha de São Paulo fez, que é uma foto de como quando criança dos candidatos a prefeito e essa pessoa, no caso aqui o José Serra, ele quando candidato aqui em São Paulo, ele rememorando algumas coisas da infância dele. E aí o outro candidato russomano ele também com a sua foto quanto criança. Isso a gente pode fazer para os nossos líderes ou para qualquer escalão, trazendo isso, quebrando às vezes aquela rigidez que a gente tem ao falar, entender ou pensar do que seja um chefe, como alguém sisudo, recatado, não muito comunicativo, e que hoje em dia a gente sabe o quanto tem que ser diferente desse perfil. Temos aqui um expediente muito usado, vou mostrar dois, aqui é a Embraer, falando sobre que a Embraer teve uma adição aí de quase 30 mil pessoas na equipe há um tempo atrás, e aí é muita gente entrando, e como eu faço para eles terem a cultura da empresa preservada, entendida, esse monte de gente nova que entra? Então eles fizeram vários volumes do Causos da Embraer, né, histórias da nossa história, eram basicamente aqui, ó, uma página interna, era a historinha, o funcionário que contou, né? E aqui uma caricatura, que é um recurso até bem polêmico, porque às vezes a gente não gosta muito de caricatura, mas uma caricatura do funcionário e não a fotografia. Um outro foi o Pão de Açúcar, é uma rede de supermercados, não sei se tem em Fortaleza ou nas outras cidades que nos ouvem online, mas eles fizeram tem um mote que o marketing usa nas propagandas, que é lugar de gente feliz. E aí aqui eu quero contar para vocês que esse mote não foi criado por marketing, foi criado pela comunicação interna, porque eles fizeram um projeto coletando histórias de encantar e fazer feliz, editaram um livro que é esse, tem até VT publicitário que foi para o ar, a gente não vai poder ver agora, e a partir daí é que o marketing fez o slogan comercial da organização. Temos aqui a Vale, que tinha na época nesse jornal quinzenal, e não era todo o jornal que era com storytelling. Claro que o jornal segue diversas editorias de acordo com seus padrões jornalísticos, informativos, corporativos. Mas elas faziam uma que era, quando a pessoa voltava de férias, ela podia escrever contando sobre as suas férias. Então era um dos expedientes. E teve também essa Repórter por um Dia, que conta em primeira pessoa um pouco da viagem que ela fez. Então é um início de fazer storytelling e depois vai expandindo ele para assuntos mais duros e mais difíceis. Aqui a McDonald's, que fez o Vidas com M, é um website, é bem interessante porque eles são o maior empregador, primeiro emprego do país. Mas as pessoas saem de lá depois, vão para outros empregos. Aqui eles fizeram um portal contando histórias de artistas plásticos, dentistas, advogados, cujo primeiro emprego tinha sido no Mac. Então, para mostrar o quanto aquele primeiro emprego tinha sido importante para eles. Olha que interessante para a marca empregadora, para a atração de novos talentos, e para dizer que tudo bem, a pessoa não passa a vida na mesma empresa, mas há uma contribuição de ambos os lados para essa trajetória. Então, é um projeto muito bonito, Vidas com M. E aqui estão alguns textos aleatórios que eu trouxe.
A Suzana é uma artista plástica lá em Buenos Aires. Aqui um livro da FACHESP para falar de alguma coisa um pouco mais perto de vocês, né? A FACHESP que fez, ela rememora histórias de vida dos participantes dos 40 anos da empresa. Essas efemérides são muito próprias para ter storytelling, claro. Tem a historinha aí, então nada muito diferente do que eu mostrei dos outros livros, mas olha o que tem? Um CD. As histórias são contadas de viva voz. Então há um elemento multimídia adicional, interessante, que aquece a fruição, né, desse conteúdo. E aí eu paro por aqui, eu não vou passar esse, só quero mostrar que no PPT que eu vou, o PDF que eu vou mandar para vocês, tem essas referências, tá bom? Alguns outros livros além do meu, que eu indicaria para quem quer melhorar o seu conhecimento no tema. E, por último, deixar aqui um obrigado com meus contatos e também um QR Code, que nesse momento, enquanto a gente, não sei nem se dá tempo ainda de fazer alguma pergunta, mas de todo modo, quando a gente estiver aí conversando, quem conseguir fotografar esse QR Code vai me colocar na agenda do celular. Vai entrar como um contato, e aí a gente pode conversar e expandir essa conversa sobre storytelling para além do evento. Muito obrigado, que tenham um ótimo almoço, que continuem à tarde firmes aí para todo o que a programação ainda traz, e eu fico disponível se houver ainda tempo para alguma pergunta. Kogo, pelas Agora, palmas. Então, com os aplausos eu vi que tem alguém aí, fico feliz. Tem bastante gente aqui, aguentamos firmemente, que você trouxe um conteúdo bastante relevante. Gente, depois eu explico mais sobre a atuação do Kogo também, e algumas novidades que a gente quer trazer aqui para o mercado de Fortaleza. Eu falei com ele que da próxima vez ele estará com a gente aqui.